A 476 é a seguinte, né? Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba. Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição e, nesse caso, que condição deve essa pessoa preencher? Então, a gente vê um caso típico seguinte, né? Se a pessoa mesmo pode se libertar, e mesmo a pessoa estando no estado de fundação, se uma terceira pessoa pode ajudar nesse processo. Vamos ver a resposta dos espíritos. Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para os afastar, para atrair os espíritos bons. Não obstante, uma terceira pessoa seria importante se aquela que está subjugada não se prestasse a isso, né? Pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz aos seus gostos e aos seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos desprezam e os maus o temem. Então, para fazer uma explicação melhor desse item, eu convido o nosso irmão Agimiro, né, para dar uma explicação aí, para depois Djalma complementar e ver o que é que a gente, no fim, o que é que a gente fala. Mirinha, é com você. Como é que você explicaria essa resposta e essa pergunta? Aí nos chama a atenção para a questão de ser um homem de bem. Obviamente, entendemos que ser um homem de bem é uma pessoa boa, uma pessoa de fé, uma pessoa, digamos, iluminada, um pouco mais acrescida de luz do que alguns outros. Como nós somos todos ainda espíritos inferiores, mas existe entre nós alguns que estão um pouquinho acima. E o que faz essa diferença é justamente a questão moral, o que a doutrina chama a atenção para esse estofo moral. Esse estofo moral é que me dá a ascensão sobre o outro, na questão de dizer, eu posso falar isso a você porque eu tenho autoridade sobre isso. Então, quando nós nos deparamos com essa situação, um espírito que está obsidiando outro denota um espírito vingativo, um espírito inferior em relação àquele mesmo que ele persegue. Por quê? Porque o ódio, a vingança, é uma inferioridade ainda presente em muitos de nós. E aí ele diz que uma terceira pessoa poderia conversar com esse espírito e afastá-lo. Sim, porque ela tem a ascensão por conta desse estofo moral, dessa luminosidade. Não é? Mas também ele diz aqui, e eu, o obsedado, eu tenho que ter também vontade de me libertar e o detalhe, essa melhora interior, aquilo que Djalma colocou na fala dele anteriormente. Eu preciso também trabalhar em mim, ter fé, acreditar, não é? Porque o apóstolo Paulo dizia que a fé sem obra é uma fé morta. Ou seja, eu preciso, além de ter fé, eu preciso trabalhar, mostrar um esforço, dizer àquele do alto o que eu quero, eu preciso, eu tenho que me esforçar para fazer isso. Então, todos nós estamos sendo julgados por um Deus maior e nesse ínterim aqui entre nós existem esses altos e baixos. Uns estão mais acima do que nós, outros estão mais abaixo. E esses espíritos inferiores que atormentam os outros são, de alguma forma, atraídos pela maldade que eu exerço, pelos pensamentos que eu uso, pela a prática do meu dia a dia, o que é que eu estou fazendo na minha vida. Então, às vezes, a culpa é do obsessor, mas nem sempre. Nós estamos fazendo algo errado e aí ele entra na jogada, ou seja, são atraídos. Então, eu posso me libertar, como vimos na questão anterior, bastante para isso que eu me modifique, que eu aumente a minha fé, que eu ore, que eu me ilumine para que esses espíritos, como são inferiores, não vão alcançar essa luminosidade que os incomoda, não é? Então, é
Aí a resposta, né? Que ele diz aqui, para afastar sobre os bons e para os atrair. Ou seja, eu tenho que ter essa força interior. Se eu tiver uma luminosidade, eu vou atrair espíritos luminosos. Mas se eu estiver ainda na inferioridade, com maus pensamentos, na penumbra, eu vou atrair aqueles que estão nessa mesma faixa. É isso que eu vejo nessa resposta. Djalma, você como complementa essa pergunta? É como o texto e a Gemiro bem colocou, né? Uma terceira pessoa pode ajudar alguém que está subjugado, que sofre a influência de espírito imperfeito, e ele diz, sim, um homem de bem. Um homem de bem, não é? O seu ascendente moral, ele é ajudado pelos bons espíritos na orientação de espíritos perturbados, né? Mas isso é suficiente? Ele responde, não. Se o obsidiado não quiser ser ajudado, ele tem que querer ser ajudado. Aquele que está subjugado tem que querer ser ajudado, né? Porque ele coloca, né? Em todo caso, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência sobre quem quer que seja. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. Então, tudo gira em torno do ascendente moral. A presença do Cristo, não é? Jesus, na obra O Sublime Peregrino, o mentor espiritual vai dizer que antes de começar a sua fala, ele procurava uma elevação no solo mais proeminente e ali se colocava de modo que ele pudesse ver todas aquelas pessoas e aquelas pessoas pudessem vê-lo igualmente. Mas antes de falar, ele espraiava mansamente o olhar sobre a multidão. E ali no meio da multidão ele encontrava aquele motejador, aquele anarquista nato, que estava ali para perturbar, para soltar um gracejo, para soltar uma graça, para soltar uma piléria, para levar os outros rirem, para virar uma galhofa. E era muito comum, diz o espírito Ramatiz, que quando ele botava o olhar, muitos saíam de lá e viam se colocar de joelho diante dele, lhe pedindo perdão, por conta do seu ascendente moral. O ascendente moral. Ele dialoga com o endemoniado de Gadara, uma pessoa obsidiada, que vítima de espíritos perturbados, morava no cemitério, saía ali naquele trecho nu. Olha a presepada. Quando ele vê Jesus, trava-se um diálogo. Jesus, aí ele pede permissão para entrar numa manada de porcos, que estava nas imediações. Então, a gente vê, né, ali o próprio espírito se curva diante da grandeza espiritual daquele mestre, que não estava só, né? Não estava só. Além do seu gabarito espiritual, tinha todo um cortejo de anjos ao seu dispor, como bem previu o centurião romano, quando vem pedir ajuda para o escravo, a quem ele queria muito bem, porque era um homem justo, ele vem pedir ajuda para um escravo que estava doente. Aí Jesus se prontifica a ir à sua casa. E ele lhe diz, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra, e o meu criado ficará curado. E explicou o fato, porque eu também sou homem de autoridade. Eu tenho a meu dispor soldados, ele era um centurião, né, tomava conta de um batalhão de mais de 100 homens, a centúria, parece que era de 500 homens, se não me falha a memória. Então, e eu digo, vão, e eles vão, venham, e eles vêm. Então ele diz a Jesus, dizei uma só palavra, como se dissesse, eu sei que tens, sob o teu comando, uma falange de anjos que estão aqui para obedecer-te. Jesus olhou para aquele homem e disse, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé.